primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da senhora. Para nós é uma grande alegria da Cafeteria Moinho do Café, né? A gente começar esse papo de café com a senhora, é a nossa primeira convidada. E a gente queria Que falar um bom. pouco, né, ouvir um pouco da senhora, da sua fazenda, da Aliança Agroecológica, como é que está a sua produção, como é que a senhora está vendo o mundo dos cafés especiais. E não só isso, a senhora vem de uma região importante da história do Brasil, né? E a senhora também conta um pouco dessa história também através da sua fazenda. Então, para todos nós, amantes de um bom café, a senhora é uma pessoa muito importante. Conta um pouco para a gente, por gentileza. Tá, primeiro eu queria te agradecer o convite. Estou muito contente e espero que seja o primeiro de vários. Então, a Fazenda Aliança eu comprei em 2007, estava abandonada. Tivemos muito trabalho de restauro com respeito à parte arquitetônica, eu sou arquiteta, né? E depois o que foi bem complicado foi a parte de produção, que realmente sempre me interessou muito. E o objetivo era ter uma fazenda produtiva orgânica. Então, em 2011, conseguimos o certificado orgânico pela Ecocert e agora estou com a IBD. Sim, há 10 anos que somos certificados orgânicos, toda a fazenda e toda a produção, não? Bom, a fazenda, aliás, uma fazenda histórica da época do Brasil Império e que justamente por ter sido uma fazenda de produção de café, ela tem umas instalações feitas de pedra para o processo de café que são incríveis. Tem 2 terreiros imensos, perfeitos, quando chove a água drena em seguida, depois todo o circuito de chegada do café está intacto, maquinários antigos, a tulha que restauramos também. É decir, a parte histórica de café é muito, muito única, até no Vale do Café, que o Vale do Café é conhecido justamente por as fazendas antigas, mas a maioria delas destruíram os terreiros ou destruíram esse circuito. Por que na Aliança conservou-se o circuito de café? Porque, em realidade, a Aliança, um pouco mais, um pouco menos, sempre teve café. Tanto que, detrás da sede, tem muito café abandonado, que quando eu puder já vou conseguir recuperar esses cafezais, mas tem muito café abandonado. E eu tenho fotos de distintas épocas da fazenda em que você vê que sempre tiveram algum tipo de trabalho com o café. Alguns donos mais, outros menos. Alguns não devem ter tido, mas sempre teve uma espécie de continuidade e isso fez que as instalações se preservassem bem. O que, para mim, foi uma surpresa maravilhosa e foi uma das razões pelas quais eu decidi me dedicar a plantar café, a trabalhar com café. Nesse momento que eu estava pensando como trabalhar com café, aí o Sebrae aparece com um projeto muito interessante, que era a reintrodução do café no Vale do Café. Então, eles me convidaram, fomos um grupo pequeno, 5 produtores, que íamos ser produtores, e o interessante do projeto que justamente era procurar fazendas históricas que tinham deixado de ter café, que novamente começaram com a produção de café. Então, o Sebrae deu as primeiras... Eu me animei a dar os primeiros passos junto com o Sebrae. Foi um projeto muito interessante, muito bom. Infelizmente, depois não continuou, tiveram vários câmbios no mesmo Sebrae, mas ajudou a que alguns produtores nos animássemos a fazer esse novo desafio com respeito ao café. É muito importante, né, a gente poder citar esses órgãos como o SEBRAE, como a Emater, né, que são a Ascard também, que são a Associação de Produtores,
que em algum momento sempre são vamos dizer assim, a nossa boia de salvação, né? Nesse caso, para vocês poderem recuperar a questão da cultura cafeeira, com técnica e para poder direcionar para os cafés especiais, foi muito importante esse apoio do Sebrae para poder sair vamos dizer, do café tradicional e entrar nesse mundo dos cafés especiais? Acho que não foi nenhuma opção. O bom do projeto, eles perceberam, já quando estavam escrevendo o projeto, que não era uma região para fazer café tradicional, café commodity. Tem que lembrar, Bruno, que em realidade não tinha café no Vale do Café. Então, tínhamos que começar de zero. Tanto que uma das coisas difíceis foi a falta de cultura de café. Você não tem trabalhadores que saibam de café. Eu dei as aulas para fazer a colheita de café, como fazer a colheita. Eu fiz muito estudo e fui a várias outras fazendas e eu trouxe esse conhecimento para meu pessoal lá. Não existia mais a cultura de café. Desde o começo, o Sebrae, a proposta foi café especial. Por que isso? Tem tudo a ver, aliás. A região é uma região montanhosa, uma região que você tem que fazer tudo à mão. Tem muito mais a ver fazer o café especial que o café commodity. O café commodity na nossa região não se paga de jeito nenhum, não funcionaria. Eles já vieram com a proposta de ter um café especial. E isso foi muito bom, foi uma proposta excelente e que, por isso, eu entrei no projeto. Acho que foi realmente o Sebrae foi muito, muito bom para a região. Como eu falo, o projeto não seguiu, mas o pessoal já ficou empolgado, já estamos produzindo café. Foi realmente um projeto muito interessante que o Sebrae nos trouxe. Sim. Ah, que bom. A senhora podia falar um pouquinho das características do seu café? De produção, colheita, como é que é o manejo? Porque a senhora tem um manejo diferenciado, né? A senhora Sim, busca toda uma questão de sustentabilidade, e isso dá um diferencial também. Dá sim, sim. Bom, vou te contar. Nós não colocamos, obviamente, agrotóxicos. Os fertilizantes são feitos na fazenda. Fazemos manejo todo orgânico. Tem muitos detalhes que até é difícil comentar. Por exemplo, a última implantação que fizemos é um sistema de keylines para preservação das águas na fazenda, que faz que que a água seja mais retida no solo. Tudo isso está implementado no plantio de café. Nós, obviamente, fazemos as curvas de nível. É um café sombreado. Isso é um ponto importantíssimo. Nós sombreamos muito mais do que a maioria das pessoas que dizem que sombreiam. Eu viajei muito visitando cafezais e os melhores cafés que eu bebi foram de cafés sombreados e sombreados mesmo. E nós temos um clima muito complicado, cada vez pior. Por isso a importância que eu dou a ter preservar o meio ambiente, porque o clima só vai piorar, é decir, a seca vai ser mais seca, mais prolongadas. Eu não estou que falar disso, acho que todo mundo já sabe como o clima está bem complicado. O que está acontecendo com o meu café, com todos os cafés, se você não sombreia? Eles torram na planta, eles queimam, não torram, queimam na planta, porque o sol é muito forte. Então, eu preciso sombrear para ter um café bom. Não só colocamos sombreamento, sino que, obviamente, também por problemas de clima, temos que colocar irrigação. Então, é um café que é custoso implantar, mas depois se paga. Por que se paga? Porque as pessoas procuram, ou pelo menos tem um público que procura um café de boa qualidade, um café que não faz mal à saúde, porque não tem tóxicos, e um café que vai ajudar o meio ambiente. A pessoa que está bebendo um café da Aliança, ela sabe o trabalho enorme que nós colocamos em melhorar a biodiversidade, a melhorar as condições nossas de bons tratos culturais. E então, essa pessoa não só contribui, vai estar feliz de
desculpa, de beber um bom café, sino que faz uma contribuição ambiental e uma contribuição social. Nós, fazendo todo à mão, porque o café especial você tem que fazer todo à mão, temos que contratar muita mão de obra que não sabia como trabalhar o café, que aprenderam na fazenda a trabalhar o café. Isso significa que são pessoas que vão ficar na região, porque estão tendo trabalho. E o que depois poderia até surgir como subproduto, fazer algumas outras coisas derivadas do café. Vamos ver, alguns biscoitos, etc., alguma senhora, pessoas locais que estão querendo fazer alguma produção própria com um produto plantado na região. Então, a parte de ter uma boa qualidade, um café que vai ajudar ao meio ambiente e à biodiversidade, e que a mais ajuda ao pessoal ficar na região, acho que é imbatível. E sinceramente, estou com muita procura para meu café. O problema é que ainda não tenho Maria. Esse ano já acabei com o café. Do ano passado já consumimos todo e já vendimos todo. Esse ano estamos agora colhendo café. E uma coisa que eu já comento agora, nós comentamos o primeiro plantio, plantamos o primeiro plantio em 2017. Em 2019 fizemos um novo plantio. Cada 2 anos, de agora estamos em 2021 com outro novo plantio. Cada 2 anos eu incremento a quantidade de mudas. Então, aos poucos estou aumentando a produção, mas é uma produção que começou recentemente e em pequeníssima escala, que aos poucos vou aumentando. Por que aumentando aos poucos? Primeiro, porque é o melhor jeito de fazer. Estamos ainda aprendendo, fizemos muitos erros, cada vez fazemos menos erros, e a mais justamente por falta de mão de obra, porque como as pessoas não sabem como plantar café, como tratar o café, como colher café, aos poucos você vai aumentando a capacidade de mão de obra do que eu preciso. Então, hoje tenho 2, amanhã 3, e tudo aumenta aos poucos e aumenta solidamente, aumenta bem, com bons tratos, como falei, culturais e com pessoas já capacitadas para fazer o trabalho. Bom, dona Josefina, eu queria externar como turismólogo, tá, os meus préstimos, a minha alegria de saber o quanto vocês estão caminhando. Tá? Se eu puder ajudar em alguma coisa, eu ficaria muito satisfeito, porque eu queria até lhe dar uma dica. Tem um produto fácil de fazer, tá? Que é o licor de café, tá? Com a infusão com um grão de 100% arábica, que a gente já faz aqui na Manhinha do Café, tá? Que não precisa muita coisa. Só precisa de uma aguardente, tá? O grão de café, baunilha e canela e calda. E é um produto que dura, é um produto que pode ser feito artesanalmente, entendeu? Você já tem a cultura do café, pode ter a cana também ali colada, então já tem uma ideia interessante de um produto que não existe no mercado no sentido artesanal. O que tem são os com essência, com extrato, com não sei o quê, nada perto de algo com 100% infusão de grão 100% arábica. Eu te agradeço muito, porque eu gostaria muito de fazer esse produto. Então, ou no futuro nos reunimos pessoalmente, ou você faz uma pequena filmagem e me envias como fazer, porque eu gostaria muito, sim, te agradeço. Acho ótimo. Eu vou... Aliás, sim. Pode falar, por favor, pode falar, Não, desculpa. é justamente o que queria comentar é que nós recebemos turistas na fazenda. Aliás, por causa do café, estou recebendo muito mais turistas. Foi um projeto maravilhoso, porque nós já tínhamos turismo histórico, turismo de produção orgânica, mas o café trouxe um novo turista interessado, obviamente, em café, que é fantástico. Estou super feliz. O que acontece? Esse turista quer comprar não só café, senão alguma outra coisa. Então, o que você está me oferecendo é uma ideia fantástica
de turismo, nós abrimos para hospedagem para grupos fechados ou visitação que me acompanhar todo café com lanche, almoço, depende do pacote que você estiver comprando. Para fazer reservas, é reservas@fazendaliança.com.br. Lembrando que a aliança é com 2 L's, tá? Obviamente, agora estamos fechados, esse feriadão, lockdown, o que for, não dá para abrir. Acho que só devemos estar abrindo abril, sempre com máscara, com gel, etc. E é todo o ar livre. Então, é com muita segurança. Em realidade, eu trabalho, salvo alguns meses do começo do lockdown, em algum momento específico, o resto do ano conseguimos trabalhar muito bem, porque todo o exterior, até a parte de refeições, e na parte externa, com telhado mais externo, e é servido individualmente por grupos de família. Então, você não estava dividindo um buffet. Todos tivemos que nos adaptar a esse novo mundo que estamos vivendo agora. Mas que esperemos que mude em breve e estamos lá. Não, eu fico muito feliz desses cuidados todos. Infelizmente, é uma tristeza para nós a perda de tantos seres humanos. Eu perdi na minha família, garanto que todo mundo perdeu algum amigo em algum momento. É uma tristeza muito grande. Estamos vendo, sim. Né? Infelizmente, né, estamos tendo que passar por toda essa situação e em algum momento vamos ter que reagir, né? Ir para frente. E eu acho que a senhora está nesse processo também, como a gente também está nesse processo também, de esperar, né? Para poder reagir também a essa pandemia, para a gente poder voltar à nossa vida regularmente. Mas a senhora tem um detalhe interessante. A senhora uniu turismo histórico, tá? Turismo rural, tá? E agroturismo, que é outra coisa. A senhora tem 3 tipos de... Eu, como turismólogo, estou assim, vou dizer uma palavra assim, abismado, porque a senhora conseguiu agregar 3 condições, 3 possibilidades de turismo, 3 possibilidades de receptivo, que são difíceis para grandes hotéis. Entendeu? São difíceis para grandes hotéis, porque o turismo rural ele tem uma característica que é a vivência, não é só um chalé numa fazenda, né? Você tem a vivência ali da fazenda, né? Você tem o ecoturismo, que é a caminhada, o andar e o conhecer. E o turismo, o agroturismo, que é justamente onde você explica como é que constrói a floresta, como é que faz o curso d'água acontecer, como é que você preserva, toda uma questão. Então, eu queria muito agradecer a senhora, dizer que a senhora serve de exemplo, não só pela questão de abrir a sua fazenda para o turismo, mas de conseguir construir esses receptivos, que são muito importantes, e eu acho que vão ajudar muitos outros produtores a entender a dinâmica de que você pode ter fazenda, turismo e ganhar dinheiro, que é o mais importante, né, com coisas que você faz cotidianamente. Aí eu acho que foi, em realidade, não foi por acaso, não é que eu pensei isso no começo, foi ao contrário, e saiu bem. Por que falo ao contrário? Porque nós primeiro fizemos a produção, nós somos uma fazenda produtiva, então não estava no começo contemplado a parte turística. Ia chegar, eu sabia que um dia ia chegar, mas a concentração de esforços, de investimento, de trabalho, foi na parte de produção. Nós temos, já que estamos, vou te contar, muito mais complicado o projeto do que você pensa, porque o nosso carro-chefe é leite de búfalo, nós temos búfala na fazenda. Nós temos horta, temos pomar, temos carneiro, temos granja, temos tudo. Somos autossuficientes. Isso é um trabalho enorme, mas enorme, complexo, muito difícil, mas que está indo para frente. Nós já vendemos o leite certificado orgânico para um laticínio perto, Vitalat, que faz uma mussarela ótima. Esse é o nosso carro-chefe. Depois que vem o café e o turismo. Então, o
interessante que eu juntei um pouco tudo, mas sabem por quê? Porque a pessoa que, por exemplo, vai te fazer a visita guiada é um rapaz que ele trabalha na parte de produção e tal dia ele faz visita. Então, ele vai te contar o trabalho dele de todos os dias. Não é que ele estudou numa cartilha que eu dei para ele falar isso. Não, ele vai te contar o que ele sabe fazer. Então, foi muito suave essa mudança de dizer, vamos abrir ao público. Mas como que vamos abrir? Nós mesmos vamos abrir. Não vou trazer pessoal de fora que vai fazer o nosso trabalho. Nós vamos nos organizar, que nós mesmos vamos mostrar para os turistas como funciona uma fazenda. Então, isso é bom, porque o pessoal que já tem fazenda, sítio, uma pequena produção, pode se organizar a receber turista, cada um do seu jeito, porque ele vai contar, o turista quer saber como se trabalha, como se faz esse produto. Então, algumas vezes vale a pena começar pela produção e abrir, e não ser, ao contrário, um lugar turístico, meio como, digamos, vou receber turistas e depois coloco uma produção para mostrar ao turista. Olha, nada contra, pode ser que funcione, mas, sinceramente, o sistema nosso funciona, podemos receber, dar, no sentido de dar dicas e orientação às pessoas que já estão tendo alguma produção e querem receber turistas. Acho que o Vale do Café tem tudo a ver com o turismo. Tomara que passe essa pandemia horrorosa e retomemos a nossa vocação, que é o turismo.